Fala moleca, tranquilinho, tudo de boa? Já tá muito mais tranquilo, né? Afinal de contas, sua segunda fase da Federal já passou. Aquela segunda fase que te dava um medo, já foi, já passou. Agora é ficar sossegadinho, é tirar aquelas férias, é ficar bem tranquilo e só aguardar o banho de lama bem sossegado. Bom, estamos aqui hoje para conversar justamente a respeito dessa prova, a respeito da prova aí da segunda fase da Federal. Vamos corrigir hoje todas as questões, as 10 questões que vocês tiveram aí de matemática na segunda fase da Federal. Já observamos que a prova estava no nível... Poxinho, estava mais tranquilo, né? Mas claro, estava tranquilo para quem se preparou, para quem foi lá e lutou durante o ano todo, quem batalhou durante todo esse período escolar aí por uma vaga na sua Universidade Federal do Paraná aí. É uma prova que não estava no nível elevado, pelo contrário, né? Estava no nível tranquilo, diria até que tranquilo demais, poderíamos ter questões num nível um pouco mais elevado. Afinal de contas, se você se preparou, você aguentaria questões num nível um pouco mais elevado, mas enfim, foi essa prova que a gente teve aí no domingão não, no sabadão, foi essa prova que a gente teve no nosso sabadão e foi com ela que com certeza você garantiu a sua vaga na Federal. Vamos corrigir as 10 questões? Vamos corrigir com calma, tranquilo, observando todos os detalhes, discutindo todos os detalhes. Vem comigo? Vamos para a primeira questão? Então estamos aqui com a prova da segunda fase da Federal, prova de matemática, baixei igualzinho ao que você tem lá no site do Núcleo de Concurso da Federal do Paraná. A prova foi realizada no dia 26 de novembro, agora de 2016, e a gente vai passar, vamos indo lá para a questão, a gente quer ir lá para a primeira questão. Na primeira questão, o que a gente tem? Deixa eu puxar aqui para vocês, vem comigo, vem comigo. É legal você estar com a prova aí junto, né? Vão acompanhando, a gente vai desenvolvendo juntos. Questão 1 diz o seguinte: encontre o conjunto solução nos reais das seguintes inequações. Eram duas inequações, uma inequação de primeiro grau, uma inequação modular. Nada de dificuldade aí, na verdade eram umas questões mais tranquilas da prova, trabalhava com matemática básica, se a gente for observar bem, não há muito o que a gente errar aqui. Claro, tenho certeza que você foi lá, desenvolveu essa questão sem problemas e começou a sua prova com o pé direito aí. Vamos desenvolver essa primeira questão? Então eu quero que vocês me ajudem, a gente vai pegar essa primeira inequação, a inequação do item A, e vamos desenvolver. Como eu já falei, uma inequação de primeiro grau. Vamos lá para o quadro branco? Vem comigo. O quadro branco diz o seguinte, quer dizer, ele não diz nada, né? A gente vai colocar alguma coisa aqui. Então o que ele diz lá, o que a gente vai anotar? Então o primeiro aqui a gente tem lá, 5 menos x, uma inequaçãozinha de primeiro grau, 5 menos x, menor ou igual a x mais 2. Desenvolvendo essa primeira questãozinha, né, a gente passa para lá, passa para cá, alterando a operação que a gente tem na inequação. Logo a gente ficaria com 5 menos 2, isso é menor ou igual a x mais x. E portanto daqui a gente vai tirar que 3 é menor ou igual a 2x. Vamos bem devagarinho, tranquilo. E daqui a gente vai obter na primeira inequação do item 1 que x precisa ser maior ou igual a 3 meios. Tranquilo? Essa era a nossa primeira questão, questão do item A. Claro, poderíamos dar um conjunto de solução, afirmando lá que a solução, o conjunto de solução é formado por elementos dos reais, que pertencem aos reais, tal que esse x da nossa inequação, ele precisa ser maior ou igual a 3 meios. Tranquilo? Questãozinha, primeira questão que a gente tinha, item A, bem sossegado, né? Não tinha o que a gente desenvolver além disso, era bem tranquilo. Acho que você foi lá e arrasou. Na verdade, acho não, tenho certeza que você foi lá e mandou bem, com certeza, nessa primeira questão, item A aí. Vamos para o item B? Item B é uma inequaçãozinha modular. Vem comigo. Inequação modular, nesse item B, ela pedia para a gente desenvolver o seguinte. Ela nos dava lá que o módulo de 3x mais 1, ele deveria ser menor que 3. A partir do momento que ele pede para a gente que o módulo seja menor que 3, o módulo de um número só vai ser menor que 3 se esse número estiver entre menos 3 e 3. Então, desenvolvendo essa inequação, a gente poderia pegar essa inequação modular e transformar ela numa inequação do primeiro grau. Acaba ficando bem tranquilo o nosso item B aí. Então, vamos anotar aqui, ó, item B para você desenvolver. A nossa inequação era a seguinte, era que o módulo de 3x mais 1 deveria ser menor que 3. Como a gente conversou, para que o módulo de um número seja menor que 3, a gente precisa que esse número, nesse caso 3x mais 1, esteja entre menos 3 e 3. Observe que aquela inequação modular que você tinha, ela acaba virando uma inequaçãozinha de primeiro grau aí. Bom, vamos alimentando alguns elementos, né? A partir do momento que a gente quer encontrar o valor da nossa incógnita, vamos desenvolvendo essa inequação aí. Então, primeiro, para eliminar esse 1 daqui do meio, vamos subtrair a equação inteira por 1. Eu vou subtrair todos os membros
por 1 aqui. Subtraindo isso, a gente teria o seguinte, a gente teria menos 3 com menos 1 me daria menos 4, é menor que 3x mais 1 menos 1 vai ficar apenas 3x, e para finalizar no último membro, 3 menos 1 vai me dar 2. Bom, desenvolvendo esse cara, preciso ainda eliminar esse 3 que está nos atrapalhando a isolar o x. Para eliminar ele, simplesmente vou lá e vou dividir a equação inteira por 3. Então, vou pegar todos os membros dessa inequação e vou dividir por 3 aí. Se a gente efetuar isso, a gente vai acabar obtendo menos 4 divididos por 3, vai me dar menos 4 terços. Isso é menor que 3x divididos por 3, vai restar apenas x. Isso é menor que 2 divididos por 3, vai me dar 2 terços aí. Tranquilo? Ou seja, os valores de x que vão satisfazer aquela inequação dada lá no início estão aí. Podemos colocar o conjunto de solução, que ele é formado por elementos que pertencem aos reais, então valores de x que pertencem aos reais, tal que esse x ele precisa estar entre o menos 4 terços, então x tem que ser maior que menos 4 terços e menor que 2 terços aí. Tranquilo? Conjunto de solução, prontinho, bem de boa. Questão 1, conforme a gente conversou, uma questão bem tranquila, nada muito difícil. Eu tenho certeza que você acertou essa questão. Claro, erramos essa questão, temos que alcançar muitas notas em outras. Afinal de contas, esse nível de questão não é um nível de questão de segunda fase. É uma questão aí muito abaixo de uma segunda fase. Esperávamos mais de uma questãozinha de segunda fase aí. Mas enfim, foi o que veio pra gente, a gente foi lá, detonou, desenvolveu tranquilo e vamos pensar nas outras questões aí. Questão 2, vem comigo. Vamos lá pro nosso PDF, vem aqui, ó. Questão 2 diz o seguinte. Então a questãozinha 2, documento que está lá no site do Núcleo de Concurso da Federal, dizia o seguinte: na modelagem matemática de um processo de fabricação, é comum supor que não há perda de material com emendas e sobreposição de partes e etc. Deseja-se construir um reservatório cilíndrico com diâmetro de 120 centímetros e a capacidade de 1,5 metros cúbicos. Neste problema, estamos nos referindo a um cilindro circular reto perfeito. Importante essa observação. Para fazer a lateral desse cilindro, será usada uma chapa metálica retangular de comprimento B e altura H. Perceba que ele te dá o desenho dessa chapa aí retangular, comprimento B e altura H. Use π como 3,14 e dê suas respostas com 2 casas decimais. Ou seja, galera, estamos aí com uma chapa metálica, essa chapa metálica no formato de um retângulo, claro. A hora que a gente girar, a gente mexer nessa chapa aí, é possível a gente formar aquele reservatório cilíndrico, o qual o enunciado estava nos informando aí. Na letra A, ele quer saber qual é o comprimento B que essa chapa terá aí. Bom, como obter esse comprimento B? Perceba que a hora que a gente girar essa chapa vai formar o nosso cilindro. E, portanto, esse B que ele está nos pedindo aí, o B, esse comprimento que ele está nos pedindo aqui, ele seria justamente o comprimento que a gente vai precisar dessa chapa aí. E ele seria o comprimento lá da nossa base. A partir do momento que a gente forma aí um cilindro, ele seria o comprimento da base desse cilindro aí. Basta a gente pensar no comprimento da base. A base do cilindro vai ser uma circunferência. A partir do momento que a gente quer encontrar qual o comprimento da circunferência, basta a gente utilizar 2πr. Logo, vamos lá para o quadro branco, vamos desenvolver rapidinho essa questão. Então, me ajuda o seguinte. Lá no quadro branco a gente tem lá. Então, primeiro, vem, fechou. Na letra A, a gente poderia iniciar pensando o seguinte, que o comprimento da nossa circunferência, o comprimento, ele seria 2 vezes o π vezes o raio. Então, a gente pode colocar aqui que o comprimento da circunferência lá da base é 2πr. Bom, logo, buscando o B nesse caso é justamente o comprimento dessa circunferência, então o B seria o comprimento, e vai ser igual a 2 vezes o π, que no enunciado ele pede para a gente utilizar como 3,14, vezes o raio. Toma cuidado, que lá no enunciado ele te dava o diâmetro que você tinha desse reservatório cilíndrico aí. Como ele dá o diâmetro como 120, se o diâmetro é 120, a gente vai ter aí que o nosso raio é de 60 centímetros. Então, nesse caso, o B ele vai ser 2 vezes 3,14 vezes 60 centímetros. Se eu efetuar essas operações, você vai acabar encontrando aí que o B ele vai ser igual a 120 vezes o π, que é o 3,14 centímetros para a gente. Tranquilo? Só efetuando essa operação, a gente vai ter aí 120 vezes 3,14, a gente vai acabar obtendo que o B é 376,8 centímetros. Tranquilo? Basta apenas você utilizar a formulinha de geometria plana, basta você trabalhar com o comprimento de uma circunferência. Afinal de contas, a base lá do nosso cilindro é uma circunferência aí. Então, letra A já era bem tranquila também, nada demais nessa questãozinha para uma segunda fase aí.
Vamos para o item B? Item B falava o seguinte para a gente. Ele pedia, vamos voltar lá, por favor, produção? Ele pedia para a gente calcular a altura H que essa chapa deve ter aí. Galera, perceba, lá no enunciado, ele te dá qual deve ser o volume desse reservatório cilíndrico. Ele fala para a gente que ele está buscando um reservatório com um volume de 1,5 metros cúbicos aí. Ele nos dá qual é o diâmetro da base, a gente já utilizou no item A, lembrar que se o diâmetro é 120, a gente vai acabar encontrando que o raio ele vai ser de 60 centímetros, tranquilo? Talvez aí alguns se perderam, um errinho básico, enfim, mas acho que não é algo que a correção, que o pessoal da correção vai tirar tanto a pontuação assim. Bom, e daí ele fala pra gente que ele quer buscar a altura, simplesinho, né? A gente consegue buscar o volume é base vezes a altura. A partir do momento que a gente sabe que a base é uma circunferência, basta a gente calcular a área dessa base aí. Vamos desenvolver? Bem tranquilo, questãozinha de geometria espacial, mas nada exagerado. Pelo contrário, bem basiquinha a questãozinha aí. Então, letra B, vamos pegar aqui. A gente tem que o volume de um cilindro, ele vai acabar sendo base vezes a altura. A partir do momento que a gente está trabalhando que a base é de um cilindro, a base, portanto, vai ser uma circunferência. E assim o volume ele vai ser πr ao quadrado, a área de uma circunferência, vezes a altura h. Tranquilo? O volume, ele gostaria lá no segundo enunciado que o volume fosse de 1,5 metros cúbicos. Tomar cuidado que o volume está sendo dado em metros cúbicos. Isso vai interferir na hora de a gente pensar no raio aí. Logo, a gente vai ter que 1,5 metros cúbicos vai ser π vezes o raio, conforme já conversamos, o raio ele é metade da circunferência. Portanto, do diâmetro. Assim, se o diâmetro ele é 120 centímetros, a gente vai ter que o raio ele vai ser de 60 centímetros. Tranquilo. Só tomar cuidado com o seguinte, a gente está trabalhando com volume em metros cúbicos. Ou seja, é mais fácil a gente pegar esse raio e transformar ele em metros aí, justamente para a gente não ter problemas com unidades. Se a gente for pegar 60 centímetros e passar para metros, a gente vai acabar chegando em 0,6 metros aí. Então, nessa formulinha, a partir do momento que a gente está trabalhando aqui, o nosso volume é 1,5 metros cúbicos, a gente vai utilizar aqui o raio de 0,6. E, portanto, voltando aqui à nossa fórmula, a gente vai ter que 1,5 vai ser igual a π vezes 0,6 aqui já metros ao quadrado vezes a altura que a gente está buscando. A gente pode desenvolver isso e teremos que 1,5 vai ser igual a 3,14 vezes 0,6 ao quadrado vai me dar 0,36 vezes h. Portanto, temos que a nossa altura, se passar para lá, passar para cá, desenvolver essas operações, a gente acaba chegando que a altura é aproximadamente 1,32. Nesse caso, como a gente trabalhou toda a equação, toda a fórmula com metros, a gente acaba chegando que a altura é de 1,32 metros aí. Importante ressaltar que esse valor é aproximado. E por que duas casas decimais? Justamente porque lá no enunciado ele pedia pra gente, dê suas respostas com duas casas decimais aí. Portanto, a altura dessa chapa, a altura que eu vou ter nessa chapa claro, a altura que a gente vai ter lá do reservatório cilíndrico acaba sendo de 1,32 metros aí. Tranquilo? Galera, perceba, já foram duas questõezinhas. Duas questões que a gente desenvolveu bem tranquilo, sem problemas nenhum. Questões no nível baixinho, tranquilinho. A primeira, muito mais matemática básica. A segunda, geometria espacial, mas geometria espacial bem abaixo daquilo que você se preparou aí. Vamos para as próximas questões? Vem comigo. Terceira questão diz o seguinte, vamos baixar aqui o nosso PDF? Então tá aqui, ó. Terceira questãozinha. Em uma pesquisa de intenção de voto, com 1.075 eleitores, foi constatado que 344 pretendem votar no candidato A e 731 no candidato B. Letra A, item A. Qual é a porcentagem de pessoas entrevistadas que pretendem votar no candidato A? Questãozinha que poderia muito bem estar numa primeira fase. Perceba o seguinte, a gente tem um total aí de pessoas, total de eleitores, nesse caso, são 1.075 eleitores, e no item A, ele quer saber quantos por cento pretende votar no candidato A. Segundo o enunciado, são 344 eleitores que pretendem votar no candidato A. Ou seja, basta a gente trabalhar aí com uma razãozinha, enfim, ou trabalhar com uma regrinha de 3, você vai chegar à resposta desse item A. Vamos desenvolver? Então a gente tem que 1.075 eleitores ao todo, e desses 344 vão votar no candidato A. Vamos mandar ver? Vamos lá para o quadro branco, vamos desenvolver esse item A do nosso exercício 3.
Exercício 3, item A. Deixa eu colocar aqui para organizar a sua vida. Então, exercício 3, item A, fala o seguinte. Ele quer para a gente a porcentagem de pessoas que vão votar no candidato A. Segundo o enunciado, a gente tem 1.075 eleitores ao todo. Ou seja, eu posso considerar esse como 100% da situação aí. Desses, 344 vão votar no candidato A. E ele quer saber quantos por cento isso se refere em relação àqueles 1.075 eleitores. Basta a gente desenvolver essa regra de 3 e a gente vai conseguir encontrar a porcentagem. Obviamente, quanto mais eleitores, maior a porcentagem, portanto, aí, grandezas diretamente proporcionais, vamos desenvolver bem tranquilo. 1.075 vezes x vai me dar 1.075x. 344 vezes 100 vai me dar aí 34.400. Se eu passar o 1.075 dividindo, a gente vai chegar aqui, o x ele vai dar aí 32, nesse caso 32%. Ou seja, 32% dos eleitores dessa pesquisa de intenção vão votar no candidato A. Era somente isso que o item A nos pediu. Vamos para o item B? Voltando lá para o nosso PDF, item B diz o seguinte: sabendo que esse mesmo grupo de 1.075 entrevistados é composto por 571 mulheres e 504 homens, e que 25% dos homens pretendem votar no candidato A, quantas mulheres pretendem votar no candidato B? Opa, lá em cima ele me dá algumas informações em referência a quem vai votar no A e quem vai votar no B, e aqui ele vai nos dar algumas informações a respeito do sexo, se são mulheres ou se são homens. Ele diz que 25% dos homens pretendem votar no A e quer saber quantas mulheres pretendem votar no candidato B. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o quadro branco e daí lá a gente vai organizar uma tabelinha, simples. Vamos organizar as nossas ideias e isso vai facilitar a sua vida. Então, questãozinha 3, questão 3, item B, só organizando uma tabela. Então, a gente tem aqui homens e mulheres, né? Só organizando a gente vai ter homens e mulheres. Desses homens e essas mulheres, tem alguns que vão votar no candidato A e alguns que vão votar no candidato B, e a gente sabe qual é o total de homens, qual é o total de mulheres. Então, vou anotar aqui o total para facilitar a nossa vida. Vamos completar essa tabela? Para completar essa tabela, vou pegar aqui uma canetinha preta. Olha aqui, ele disse para a gente lá que são 571 mulheres, então vamos anotar aqui, ao todo 571 mulheres. Diz para a gente que são 504 homens ao todo, total de homens, tranquilo. Ele diz que 25% dos homens pretendem votar no candidato A. Vamos calcular isso, 25% dos homens. Se nós formos desenvolver, 25% do total de homens. Nesse caso, pelo enunciado mesmo, quantidade de homens, 504. Então, 25% de 504, basta efetuar essa operação, efetua essa multiplicação, essa divisão, a gente vai acabar encontrando aí que essa quantidade de homens seria de 126. Ou seja, 25% estão votando no candidato A. Segundo os nossos cálculos, isso aí nos corresponde a 126 homens. Então, 126 homens, eles votam no candidato A. Pensando nisso, já dá para a gente saber quantos votam no candidato B. Basta a gente efetuar a subtração. A gente tem ao todo 504 homens e desses 126 votam no A. Se eu efetuar essa subtração, a gente vai acabar encontrando aí 378, ou seja, 378 eleitores que estão votando no candidato B, eleitores homens, é claro aqui. Perfeito. Professor, e agora? Como que eu vou descobrir quantas mulheres votam no candidato B? Bem simples. Olha o enunciado lá em cima, enunciado principal. Ele diz que 731 eleitores votam no candidato B. Se você sabe quantos homens votam no candidato B, para descobrir a quantidade de mulheres vai ser bem tranquilo. Basta a gente pegar aí, são 731 que vão votar no B, a gente tira os homens, que nesse caso são 378, a gente acaba chegando aí que ao todo são 353 mulheres. Opa, 353? Não, professor, tá bem louco? Tá louco? Tá certo? Não, tá certo. 353 mulheres que vão votar no candidato B aí. Era isso que o exercício pedia pra gente, né? Bastava um pouquinho de raciocínio, bem simples, tranquilo. A gente vai ter aí que 353 mulheres vão votar no candidato B. Claro, poderíamos chegar aí a quantas mulheres votam no candidato A, mas pelo exercício não é necessário. Resposta item B, 353 mulheres pretendem votar no candidato B. Tranquilo? Questão 3, uma questão de porcentagem, novamente. Uma questão no nível bem tranquilo, tenho certeza que você acertou ela aí. Vamos para o exercício 4? Exercício 4 já parte aí para a área de funções. Na área de funções, vamos puxar aqui. Ele diz o seguinte: responda as seguintes perguntas a respeito da função g de x igual a 3x menos 4 sobre 1 menos 4x.
Ele está te dando uma função e no item A ele pede qual é o domínio dessa função g aí. Aqui, galera, cabe a gente analisar o seguinte. A partir do momento que a gente está falando no domínio, o domínio ele vai nos falar a respeito dos valores das nossas abscissas. Então a gente está interessado em saber quais valores das abscissas que são possíveis da gente incluir nessa funçãozinha aí. Se formos observar bem, essa função ela é um quociente, ela no formato de um quociente. E sabemos que quando a gente tem um quociente, quando a gente tem uma divisão, a gente não consegue efetuar uma divisão por zero. Não há possibilidade do nosso denominador ser zero. E isso é o único problema que a gente tem nessa função. Então, nesse domínio que a gente está buscando, a gente simplesmente vai buscar aqui valores de x em que o denominador não vai se anular, que é justamente o problema dessa função. Vamos lá para o quadro branco? E lá no quadro branco vai ser bem rapidinho. A gente simplesmente vai pensar o seguinte. A gente está querendo que o domínio dessa função, a partir do momento que ele me dá o domínio de uma função que é no formato de um quociente de uma divisão, a gente simplesmente vai buscar quando que esse denominador ele vai ser zero. Afinal de contas, é o único problema que a gente tem aí. Nesse caso, o nosso denominador 1 menos 4x, ele não pode ser zero. A gente não consegue efetuar uma divisão por zero. Nosso denominador não pode ser zero. Portanto, resolvendo essa equaçãozinha aí, a gente vai ter que 1 tem que ser diferente de 4x, e, portanto, o x ele precisa ser diferente de 1/4. Qual é o problema do 1/4? 1/4, a hora que você substituir lá no seu denominador, você vai anular o seu denominador e, portanto, isso, a gente não teria um correspondente, uma ordenada correspondente, daí não seria uma função. Portanto, só respondendo o que ele pede, o domínio dessa função, então a gente vai ter que o domínio, ele vai ser formado por abscissas que pertencem aos reais, tal que essa abscissa necessariamente precisa ser diferente de 1/4. Tranquilo? É isso que a gente precisava nesse item A, é o básico que a gente tem de funções, conceitos básicos, de saber que quando você tem uma divisão, o denominador não pode ser zero, e por esse motivo a gente precisa eliminar o x 1/4, como se ele fosse 1/4 aí. Então o item A já era, bem tranquilo, nada complicado aí pra gente. Vamos para o item B? Questão 4, item B, segunda fase federal 2016-2017. Questão B dizia o seguinte, volta lá pra gente, produção, por favor. Isso, perfeito, muito obrigado. Ele nos dava a mesma função, estamos trabalhando ainda com a função g, e ele quer saber qual é a inversa dessa função g aí. Então a gente tem aqui, nessa função, algumas abscissas que estão levando em ordenadas, a gente queria saber qual é a função que faz o processo contrário, que leva os valores das ordenadas naqueles valores das abscissas dessa função g dada aqui. Para isso, simplesinho, vamos nessa função g e vamos trocar aquilo que era a nossa ordenada, como a gente está fazendo uma inversão, a gente quer que vire a nossa abscissa. Aquilo que é uma abscissa, a gente gostaria que virasse uma ordenada aí. Vamos fazer isso lá no quadro branco? Então me ajuda o seguinte, a gente vai pegar essa funçãozinha e simplesmente a gente vai fazer essa troca. O que é abscissa vai virar o que é ordenada, o que é ordenada vai virar abscissa aí. Então item 4, item B. Vamos pegar aqui? Se eu pegar a nossa função, só trocando ordenada por abscissa, ficaria aqui, o x vai ser igual a 3y menos 4, isso sobre 1 menos 4y. Então eu peguei lá na função dada no enunciado. O que era abscissa eu troquei por ordenada, o que era ordenada troquei por abscissa. Agora o nosso trabalho é tentar isolar esse y aí, tentar isolar essa nova ordenada que a gente tem nessa função. Só desenvolvendo, esse 1 menos 4y está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Portanto, eu teria x menos 4xy, isso vai ser igual a 3y menos 4. Vamos tentar isolar o y. O que tem y eu vou jogar para um lado, o que não tem eu vou jogar para o outro, portanto, ficaria que x mais 4 precisa ser igual a 3y mais 4xy. Preciso isolar o y. Vamos deixar esse y em evidência? Me ajuda aqui, ó. Ficaria, então, que x mais 4, deixando y em evidência, seria y vezes 3 mais 4x. Perfeito. Tá finalizando, estamos finalizando. E, portanto, a gente vai ter esse 3 mais 4x multiplicando, vou passar dividindo, e assim a gente vai conseguir isolar o y. A gente vai ter que o y ele vai ser igual a x mais 4 divididos por 3 mais 4x. Essa aqui seria a nossa função inversa. Então a gente pode responder lá que f de menos 1... Opa, f não, professor. A função que ele está dando não é uma função f. Vamos apagar essa funçãozinha aqui, ó. Na verdade não é f. Na verdade lá o enunciado é g, né? É um mero detalhe, mas que faz uma pequena diferença aí. Então a gente vai ter aqui g de menos 1 de x. A função inversa de g vai ser x mais 4 sobre 3 mais 4x. Aqui tomando aquele cuidado que
Da mesma maneira como a gente pensou no item A, o nosso denominador nesse item B, dessa função, ele não pode ser zero. Conforme a gente tem uma função que é um quociente, que é uma divisão, o nosso denominador não pode ser zero. Logo, aqui nessa situação, também é necessário frisar que o x ele vai ter que ser diferente de menos 3/4. Senão, essa função inversa aqui ela não vai existir. Tranquilo? É um mero detalhe, mas que faz diferença aí. Claro, penso que a banca corretora ela vai ficar muito mais focada na função inversa. Então, se você foi lá e respondeu a sua função inversa, deu a função inversa da função g, isso aqui é o foco da sua questão. Mas esse detalhezinho x diferente de menos 3/4 não deixa de ser muito importante para que essa função inversa exista aí. Tranquilo? Então, item 3, item 4, já foi bem tranquilo. Perceba, item 3, uma questãozinha de porcentagem, uma questãozinha que a gente poderia encontrar numa primeira fase, poderíamos encontrar inclusive no Enem, né? A gente poderia ter uma questão dessa bem tranquilo. Já a questão 4 já é uma questão bem cara de segunda fase, afinal de contas, ela é bem, como diria, bem matemática, ela não tem nada, assim de contexto por trás, ela é bem matemática, então nessa 4 aí é bem questão de segunda fase realmente. Claro, poderíamos ter uma função um pouco mais complicada? Poderia, né? Mas o item A já foi bacaninha e o item B aí foi bem legal. Eu acho que aí sim uma questão de segunda fase. Já é um primeiro item que veio com cara de segunda fase para você que quer entrar em engenharia, agronomia, quer entrar num curso aí bacana, você precisa trabalhar com uma matemática muito mais porrada e não tão simples quanto as primeiras questões que a gente desenvolveu nessa prova. Tranquilo? Vamos para 5 para 6? Vem comigo. Questão 5, questãozinha 5. Uma questão que falava a respeito lá de um arame, de uma cerca. Vamos voltar lá no nosso PDF, por favor, produção. Lá ele vai dizer o seguinte, vamos puxar aqui, quero que você me ajude, vem que vem, tá aqui. Diz o seguinte, um agricultor, ele tem arame suficiente para construir 120 metros de cerca, com os quais ele pretende construir uma horta retangular de tamanho a ser decidido. No item A, ele pede o seguinte, se o agricultor decide fazer a horta com todos os lados de mesmo tamanho e utiliza todo o arame disponível, cercando apenas 3 dos seus lados, qual é a área dessa horta aí? Penso que aqui alguns alunos, por bobeira, mas é simplesmente por bobeira mesmo, não observaram bem esse 3 dos seus lados. Mas aqui era atenção, né? Claro, uma prova de segunda fase você precisa ter essa atenção para desenvolver qualquer exercício aí. Nessa situação, ele está falando para a gente que vai cercar 3 lados, todos os lados são de mesmo tamanho, e ele diz que possui aí 120 metros de cerca para fazer esse trabalho. Ele quer lá no item A saber qual é a área dessa horta aí. Um exercício que não é complicado, afinal de contas, basta a gente pensar numa horta, né? A gente teria nesse caso um quadrado, afinal de contas ele fala pra gente que todos os lados são iguais, estão lado e lado, só tomar cuidado que a gente quer cercar apenas 3 lados, então a gente só vai cercar esse lado e esse lado aqui. Vamos desenvolver lá na tela branca? Vem comigo, vem comigo. Na tela branca a gente teria o seguinte. Então, questãozinha 5, questão 5, item A. Vamos anotar aqui para você não se perder. Questão 5, item A, fechou. E daí a gente precisa o seguinte. Como a gente desenhou lá atrás, a gente está aí com um quadrado. A gente, nesse quadrado, todos os lados são iguais, afinal é um quadrado. E a gente quer cercar 3 desses lados. Então, a gente quer cercar esse cara, quer cercar esse cara e quer cercar esse cara. Ao todo, a gente tem 120 metros de cerca. Vamos usar toda essa cerca aí. Então, a gente teria, que se eu pegar lado mais lado mais lado, então pegar 3 vezes o lado, a gente precisa aí que o total de arame seja de 120 metros. Se eu passar o 3 dividindo, a gente vai ter que o lado desse quadrado, dessa horta quadrada aí, seria de 40, nesse caso, 40 metros. Professor, parei aí. Tome cuidado, não é isso que ele pede. Ele pede pra gente qual é a área dessa horta. Bom, se eu descobrir o lado, agora tá tranquilo. Afinal de contas, se eu quero calcular a área de um quadrado, basta fazer base vezes altura, lado vezes lado ao quadrado. Logo, a gente vai ter que a área, nesse caso, 40 ao quadrado. A gente vai ter que a área é de 1.600 metros quadrados. Item A, bem simples, questão de geometria plana, mas bem tranquila, de maneira geral. Se a gente for pegar a prova de maneira geral mesmo, os itens A de todas as questões estavam muito tranquilas. São questões que não dá para você perder de jeito nenhum aí. Tranquilo? Vamos para o item B? Vamos ler lá o item B lá no nosso PDF? Diz comigo, vem comigo. Tá aqui, ó. Qual é a área máxima que a horta pode ter se apenas 3 dos seus lados forem cercados e todo o arame disponível for utilizado?
Opa, item A já era mais tranquilinho. Item B, ele é mais chatinho, é mais complicadinho, sim, mas é uma questão que não é, assim, uma novidade, né? Se a gente for pegar os livros didáticos, apostilas aí de cursinhos preparatórios, a gente vê esse tipo de questão várias vezes. Então, nada assim que nos dá assim, nossa, que diferença, nossa, que novidade. Não, uma questãozinha tranquila, eu tenho certeza que você desenvolveu de boa lá. Vamos para a tela branca? Então, lá na tela branca, vamos anotar os nossos dados. Então, o que acontece? A gente está pegando aí um terreno, tomar cuidado que esse terreno no item A ele era quadrado, aqui no item B ele não falou nada. Ou seja, posso ter um terreno aí quadrangular, assim como eu posso ter um terreno em forma de retângulo, certo? Então, aqui nessa situação, se a gente for desenhar, o que a gente vai ter? A gente vai ter um retângulo, vamos supor que é um retângulo, até pode ser que esse retângulo vire quadrado, mas vamos supor que ele é um retângulo aí. A gente pode considerar que aqui um lado é A e o outro é B. A gente quer cercar 3 desses lados. Então a gente quer cercar aqui esse ladinho, quer cercar esse ladinho e quer cercar esse ladinho. Tranquilo? Da mesma maneira, lá pelo enunciado padrão, lá no enunciado principal, a gente sabe que se eu somar esses 3 lados, tem que dar 120 metros de cerca. Então vamos anotar isso. A gente tem lá que se eu desenvolver A mais A, se eu somar A mais A, então 2A mais B, a gente vai precisar que essa soma, que seria a nossa cerca, tem que dar 120 metros aí. Beleza. Além disso, a gente sabe que para calcular a área desse retângulo, basta a gente fazer base vezes altura. Então, basta fazer A vezes B. Perceba que a gente acaba encontrando 2 equações aí, só que elas vão envolver 3 incógnitas. Vamos trabalhar, vamos manipular com elas aí. Lembrando que a gente está querendo encontrar qual é a área máxima. Ou seja, se a gente está falando de área máxima, ou bem provável que tem algo de trigonometria aí, mas não parece ser, afinal de contas a gente não está trabalhando com ângulos, ou pode ser que a gente esteja trabalhando com uma função quadrática, que é justamente o que vai acontecer aqui. Vamos trabalhar com essas 2 equações, vocês vão perceber que a gente vai obter uma equaçãozinha quadrática que vai nos facilitar obter a nossa área máxima possível na situação. Vamos fazer o seguinte, vamos isolar aqui uma das incógnitas, vou isolar o B que está mais fácil, só isolar o B, a gente teria que B igual a 120 menos 2A, e vamos substituir esse valor obtido aqui na segunda equação. Na segunda equação, o que a gente teria? Que a área ela é dada por A vezes o B, que é 120 menos 2A. Olha aqui, ó. A área vai virar uma funçãozinha quadrática. Aqui, ó. A vezes 120 vai me dar 120A e A vezes menos 2A vai acabar me dando menos 2A ao quadrado. Tá aqui a área dependendo do lado A, que nesse caso foi a nossa largura aqui, né? Mas na situação a gente que escolheu, então o A está dependendo de um dos seus lados aí. Bom, obtive a função quadrática que me dá o A. Ele quer saber qual é a área, né? Ele me dá a área aí. Eu obtive a função quadrática da área. A gente quer saber qual é a área máxima. Para a gente obter a área máxima, perceba que se a gente fosse desenhar aqui uma funçãozinha, essa função seria uma função quadrática, logo uma parábola com concavidade para baixo, passando no zero aqui no eixo das ordenadas, ela faria isso aqui. Aqui no eixo das abscissas, a gente está com o azinho. A gente está com a largura um dos lados do nosso retângulo aí. Enquanto aqui no eixo das ordenadas, a gente está com a nossa área. Portanto, se a gente está buscando aí qual é a nossa área máxima, basta olhar lá para o pontinho que você tem a área máxima, está aqui, ó. Esse pontinho a gente denomina ele de vértice. Nessa situação, estamos em busca aí da ordenada do vértice, né? A gente quer a área máxima, então basta a gente calcular a ordenada do vértice. Ordenada do vértice, você já sabe, basta calcular menos delta sobre 4A. Vamos buscar a ordenada do vértice. Para encontrar essa ordenada do vértice, preciso do delta. Vamos buscar o delta? Vem comigo? Então a gente vai ter que o delta lá seria o seguinte. Deixa eu anotar aqui embaixo. A gente vai ter que o delta vai ser igual a b ao quadrado, nessa situação 120 ao quadrado, menos 4ac. Menos 4 vezes o a, que vale menos 2, vezes o c, que vale 0. Se você efetuar esse delta, você vai acabar encontrando que o delta ele vale 14.400. Afinal de contas, esse pedaço aqui ele vai se anular. Logo, a gente vai ter que o delta é de 14.400. Utilizando essa informação, a gente vai encontrar o y do vértice. O y do vértice é justamente o que a gente quer, a área máxima. Então, a área máxima que a gente vai ter aí vai ser igual a menos delta, que a gente acabou de calcular, 14.400. E a gente vai dividir por 4A. Como o nosso A é menos 2, vou dividir 4 vezes menos 2, vou dividir por menos 8. E, portanto, a gente vai chegar aí que a área máxima que a gente está querendo, a área máxima daquela horta dada no exercício, seria de 1.800. Nessa situação, como estamos trabalhando com todas as unidades em metro, a área seria de 1.800 metros quadrados. Tranquilo? Questãozinha
B, perceba, 5B é uma questão que já veio com um pouco mais de cálculo, um pouco mais de raciocínio, mas tenho certeza que se você desenvolveu todo o seu material, em algum momento da sua preparação para a segunda fase, você percebeu questões assim, você estava de frente com questões assim. Não é uma questão nova, não há nada de novidade aqui. Então, se você foi para a segunda fase bem preparado, não tem erro, tenho certeza absoluta que você desenvolveu bem tranquilo aí. Sussa. Então, exercício 5, letra B, a área máxima que a gente vai ter dessa horta seria de 1.800 metros quadrados. Tranquilo, galera? É isso? Fechou. Vamos para o item 6. Já estamos chegando já na segunda parte da nossa prova. E perceba, rapidinho, né? Não é demorado. A prova não estava longa, estava tranquila. Vamos desenvolver o 6. 6 era a respeito de geometria analítica. Dizia o seguinte: seja C1 o círculo de raio R igual a 2 e centro no ponto P igual a 3 e 4. Qual é a equação do círculo C1? Aqui, esse item A, galera, ele é muito direto. É apenas saber a fórmula, lembrar que você pensa numa fórmula de uma equação de uma circunferência, depende do centro e do raio, basta lembrar essa fórmula e aplicar ela. Não tem nada de diferente. Aqui, só tomar um certo cuidado, não sei se a banca avaliadora pensou nisso ou não, se foi algo que eles queriam nesse exercício ou não, mas tomar cuidado que ele fala de círculo, né? Vi muita gente desenvolver esse exercício pensando em circunferência. Penso que isso não fará diferença na hora da correção. Penso que a federal ela vai trabalhar tanto com uma resposta como uma outra. Se você utilizou como círculo, se você trabalhou como círculo, ou se você trabalhou como circunferência. Mas pelo enunciado, ela fala de círculo, ou seja, tomar cuidado. É diferente, círculo e circunferência. Tem alguns livros, tem alguns autores que trabalham como se fossem elementos diferentes. Eu vou resolver como círculo, mas vou te dar alguns toques a respeito de circunferência aí. Tranquilo? Vamos lá no quadro branco, então? Então ele pede a equação da circunferência, ele dá que o raio é 2 e o centro é 3 e 4. Sabendo disso, a gente teria, então, nessa questão 6A, então deixa eu anotar aqui para você, na questão 6A, a gente sabe que a equação de uma circunferência, ela seria x menos alfa, onde o alfa é a abscissa do centro ao quadrado, mais y menos beta, onde o beta é a ordenada do centro ao quadrado, e numa circunferência isso seria igual ao raio ao quadrado. Como ele fala de círculo, só dando um toque para você, uma circunferência ela seria toda essa voltinha aqui, certo? Num círculo, além dessa volta aqui, ela teria toda essa parte interna da circunferência. E, portanto, pensando em círculo, além de ser igual ao raio ao quadrado, a gente poderia ter menor. Pontos aqui dentro, eles têm menor, são menores que o raio ao quadrado, né? Esse desenvolvimento seria menor que o raio ao quadrado. Portanto, num círculo, a gente teria a equação de menor ou igual ao raio ao quadrado. Tranquilo? Perceba. Como eu falei, se você colocou igual ao raio ao quadrado, eu tenho certeza que a federal ela não vai tirar muita pontuação. Aliás, acho que ela nem vai tirar uma pontuação. A gente tem que aguardar quais são os critérios que a banca avaliadora da federal ela terá. Mas né, é um detalhezinho que faz a diferença aí. Pensando nisso, basta a gente jogar os dados do enunciado. Ele diz pra gente que o centro é 3 e 4, ou seja, ficaria a equação da circunferência. X menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, e ele diz pra gente que o raio é de 2 unidades, portanto 2 ao quadrado me daria 4. Essa seria a nossa equação reduzida da circunferência. O exercício ele não fala nada, ele não estipula pra gente se ele quer a reduzida ou se ele quer a geral, então essa já seria uma resposta plausível, certinha, de boa aí. Volto a frisar, se aqui você não colocou menor ou igual, não se assuste. Relaxe, você não é o único e esperamos que a federal não coloque tanta ênfase nessa relação de círculo e circunferência aí. Tranquilo? Bom, esse é o item A. Claro, se você desenvolver essa inequação, você vai acabar chegando numa inequação geral do círculo, então depende, você pode deixar assim ou pode desenvolver, arrumar um pouco melhor essa inequação aí. Tranquilo? Vamos para o item B? Item B é exercício bacaninho. Esse exercício eu gostei. Vamos lá para o item B? Produção, por favor. Diz o seguinte: considere o círculo C2 definido pela equação x² mais y² igual a p ao quadrado. Para quais valores de p o círculo C1 intersecta o círculo C2? Perceba, ele te deu um círculo lá no enunciado principal, ele está te dando um outro círculo agora, o C2, e ele quer saber para que valores de P o círculo C1 e C2 eles vão se intersectar aí. Vamos lá para o quadro branco, e lá a gente vai pensar bem tranquilo? Vamos anotar aqui? Então, questãozinha 6, item B. Observe o seguinte,
Ele quer que dois círculos se intersectem. A gente tem duas possibilidades. Ou, pensando aqui em circunferência, a gente teria aqui que eles podem ser tangentes, ou seja, eles só têm um ponto de interseção, certo? Eles só teriam um pontinho de interseção. Ou é possível que essas duas circunferências, elas se intersectem duas vezes, ou seja, elas sejam secantes aqui. O que acontece em cada uma das situações? Na primeira situação, se nós formos pegar o raio de uma e pegar o raio da outra, a hora que a gente somar esses raios, então se eu pegar o R1 e somar com o R2, vai dar justamente a distância que a gente tem entre os centros delas. Então a gente teria aqui a distância de centro a centro, seria justamente o raio da primeira mais o raio da segunda. Beleza. Essa é uma maneira que a gente tem delas se intersectarem aí. Outra possibilidade é elas serem secantes. Aqui nessa situação, o que acontece? Se a gente for pegar o raio de uma e somar com o raio da outra, isso vai nos dar, isso aí vai nos dar maior ou igual, certo? Maior ou igual, vai dar menor ou igual, desculpa, a soma delas, a soma do raio 1 mais o raio 2, vai dar maior ou igual a distância de centro a centro. Então o que a gente teria aqui? Se eu for pegar a distância de centro a centro, a gente teria algo mais ou menos assim, vamos desenhar aqui para você ver. Aqui, ó, distância de centro a centro, mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Isso aí acaba sendo menor ou igual à soma dos raios. Né? O raio aqui pra gente seria praticamente, aqui no meu desenho, seria praticamente igual à distância que a gente tem de centro a centro. Claro, não há necessidade disso, então o que a gente tem? A gente precisa que a distância do centro ao centro dessas circunferências sejam menores ou iguais, então menor ou igual a o raio 1 mais o raio 2. Tranquilo? Ou seja, a gente tem duas situações, ou elas podem ser tangentes, ou elas podem ser secantes. Nas duas situações, elas vão ter interseção. Então, basta a gente pensar nessas duas situações juntas. Basta a gente pensar o quê? Que a distância do centro de uma circunferência ao centro da outra circunferência precisa ser menor ou igual à soma dos raios aí. Tranquilo? Deixando claro aqui, ó. Um errinho meu. Aqui não é menor ou igual. A gente precisa que a distância do centro ao centro seja menor que o raio 1 mais o raio 2. Tranquilo? Daí, juntando sim essas informações, a gente acaba chegando nisso aqui. Que a gente precisa, nessa situação, para que elas se intersectem, que a distância de centro a centro seja menor ou igual à soma dos raios aí. Tranquilo? Vamos desenvolver isso? Se a gente for pensar distância de centro a centro, distância de dois pontos, basta a gente fazer raiz quadrada da variação das abscissas ao quadrado, mais variação das ordenadas ao quadrado. Se eu pegar a variação das abscissas, a gente tem uma abscissa 3 e a outra 0, então 3 menos 0 me daria 3 ao quadrado. Mais, uma ordenada do centro é 4, a ordenada do outra circunferência é 0, então 4 menos 0, 4 ao quadrado. Isso vai precisar ser menor ou igual? O raio da primeira, a gente está considerando que o raio de uma é 2, e o raio da outra é o Pzinho aí, ou o Rho, né? Enfim, o que você quiser chamar aí. Tranquilo? Se a gente for desenvolver, a gente vai ter raiz de 3 quadrado, 9, 4 quadrado, 16, portanto, raiz de 25. Raiz de 25 vai me dar 5, o 5 precisa ser menor ou igual a 2 mais P. E, portanto, a gente vai ter aí, jogando 2 para lá, que o P ele precisa ser maior ou igual a 3. Se o P ele for maior ou igual a 3, a gente vai ter essa condição estabelecida, que a distância dos centros é menor ou igual à soma dos raios. E, portanto, ou vai acontecer essa primeira situação delas serem tangentes, ou vai acontecer a segunda situação delas serem secantes aí. Tranquilo? Questãozinha bacana, nada assim fora de um ensino médio. Eu tinha que pensar. Questão bacana para uma segunda fase foi uma das questões que eu mais gostei. Afinal de contas, a gente tem muita questão no nível bem elementar. Então, acaba que essas questões aí, um pouco mais de raciocínio, já são bem bacanas no contexto dessa prova aí. Tranquilo? Bom, galera, tivemos aí questão 5 e questão 6. Questão 5 falava a respeito aí de uma horta, pensamos bastante em uma função quadrática, foi bacaninha, não é uma questão nova para uma segunda fase, bacana, já melhorou o nível aí. E a questão 6 que a gente acabou de fazer, falava a respeito de geometria analítica. Uma questão aí, no primeiro item, diretamente só utilizar a sua fórmula, só trabalhar com a fórmula que a gente vê durante o ensino médio, e no segundo item, item B, já um raciocínio bacana. Acho que essa é uma questão que fará diferença. Se você desenvolveu ela, pode ter certeza que já tem uma pontuação a mais em relação aos seus concorrentes aí. São poucas questões que a gente tem, infelizmente, na segunda fase, que vão fazer essa diferença entre quem vai entrar e quem não vai entrar na Universidade Federal do Paraná. Tranquilo? Vamos para as próximas? Vem comigo. Questão 7. Questão 7 diz o seguinte. Ela fala para a gente lá a respeito de uma função trigonométrica. Deixa eu passar aqui para vocês. Está aqui, ó.
Considere a função f de x igual a 4 vezes cosseno de xπ sobre 4 menos 3, onde x ele vai no intervalo aberto de menos infinito ao mais infinito. Essa informação é importante. Durante o desenvolvimento vou dar alguns toquezinhos, mas muitos alunos, muitos concorrentes não perceberam essa informação e isso acaba trazendo uma certa diferença no desenvolvimento. Bom, no item A, ele quer saber qual é o valor mínimo que essa função f ela vai atingir aí. Perceba, estamos falando de uma função trigonométrica a respeito de seno, cosseno, mas nesse caso mais certinho, a gente está falando a respeito de cosseno. Sabemos que o cosseno ele tem uma certa variação. A partir do momento que a gente pega o ciclo trigonométrico, a gente vê que o cosseno ele varia de menos 1 a 1. Ou seja, são nessas extremidades que a gente vai ter o valor mínimo e que a gente vai ter o valor máximo aí. Basta a gente testar para verificar qual desses valores que vai nos dar um valor mínimo ou valor máximo aí. Lembrando que aqui ele quer saber qual o valor mínimo. Para a gente buscar o valor mínimo, vamos pensar nessa variação do cosseno aí. Então vamos lá para o quadro branco, vamos lá para a parede branca lá, vamos para a testa branca, vamos para algum lugar branco. Vem comigo aqui, ó. Questão 7, item A. Deixa eu anotar para você, questão 7, item A. Fechou? Bom, precisamos que aquela função ela assuma um valor mínimo. Se formos observar com calma, a gente vai ter aí, então, uma função f de x é igual a 4 cosseno de πx, xp, segundo enunciado, xp sobre 4 menos 3. Precisamos que essa função assuma um valor mínimo. Para essa função assumir um valor mínimo, a gente precisa que esse cosseno aqui assuma um valor mínimo. Perceba, se ele for assumir o valor mínimo dele seria menos 1. Ou seja, basta pegar todo esse cosseno e substituir por menos 1. A partir do momento que eu substituo por x por menos 1, o cosseno por menos 1, a gente vai ter qual é o valor mínimo dessa função aí. Então a gente vai ter que f de x, o valor mínimo aqui, vai ser 4 vezes o menos 1, que é o valor mínimo do cosseno, menos 3. Se você for desenvolver, você vai ter que o valor mínimo, a gente vai ter aqui 4 vezes menos 1, vai me dar menos 4 com menos 3, a gente vai acabar obtendo como resposta menos 7 aí. Tranquilo? Então bastava a gente pensar em valor mínimo e valor máximo da função cosseno aí, de um cosseno. O cosseno ele assume um valor mínimo de menos 1, é justamente nesse menos 1, quando o cosseno for menos 1, que a função dada no exercício vai assumir o valor mínimo de menos 7. Tranquilo? Nada demais? Claro, lá numa segunda fase você deveria expor isso, mostrar para o corretor que você está utilizando essa variação do cosseno, utilizando que o cosseno varia de menos 1 a 1, e, portanto, nesse caso, a gente teria aí que quando o cosseno for menos 1, vai dar o valor mínimo da função do exercício 7, letra A. Tranquilo? Vamos para a letra B? Letra B, vamos lá para o enunciado, para você entender, bem bacana, bem legal. Vem comigo. Diz o seguinte, ele quer saber para que valores de x temos que essa função ela vai ser igual a menos 1. Perceba, ele me dá a funçãozinha lá em cima, ele está nos dando a função. Ele diz aqui que f de x igual a 4 cosseno de xπ sobre 4 menos 3. Ele quer saber quando que essa função, esse f de x vai assumir um valor de menos 1. Basta a gente vir aqui no f de x e substituir o nosso f de x por menos 1. A partir do momento que a gente substituir por menos 1, a gente vai ter uma equaçãozinha trigonométrica para desenvolver aí. Uma questão padrão também, uma questão que com certeza, se você se preparou muito bem para a segunda fase, você já viu ela várias vezes. Vamos desenvolver? Vem comigo? Diz lá. Vamos lá no quadro branco, por favor. Questão 7, item B. Então tá aqui, ó. Questão 7, item B. Fechou. Vamos desenvolver? Então, pegando a funçãozinha e substituindo o f de x por menos 1. O que a gente vai ter? A gente vai ter que menos 1 vai ser igual a 4 vezes cosseno de xπ sobre 4 menos 3. Beleza. Vamos desenvolver essa equação? Vou passar para lá, passar para cá. Menos 1 mais 3, a gente vai acabar chegando que 2 é igual a 4 cosseno de xπ sobre 4. Tranquilo? Finalmente, para a gente isolar o cosseno, a gente teria que o 4 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo, e portanto, passando dividindo, 2 divididos por 4, a gente vai acabar chegando que 1 meio é igual a cosseno de xπ sobre 4. Cabe a gente agora analisar, pensar, quando que o cosseno ele vai acabar assumindo um valor de meio aí. Se formos pegar o ciclo trigonométrico, a gente vai ter lá o nosso ciclo trigonométrico, tranquilinho, eixo aqui das ordenadas, eixo das abscissas, e a gente precisa que o cosseno assuma um valor de meio.
Segundo a nossa tabelinha de arcos notáveis, a gente vai ter aí que ele vai assumir o valor meio, que bonito, né? Nada a ver com o meio isso aqui. Com o meio vai ser de 60 graus. Então, no primeiro quadrante, a gente teria que cosseno assume o valor meio com um ângulo de 60 graus. E a gente também teria o valor meio aqui no quarto quadrante. Né? Se a gente for pensar no quarto quadrante, a gente também vai ter um momento em que o ângulo ele vai fazer um cosseno, aí cujo valor dá meio. E nesse ângulo seria 360 menos 60, seria de 300 graus. Então, na primeira volta, de 0 a 360 graus, a gente teria dois ângulos possíveis. Seria o ângulo de 60 e seria o ângulo de 300 graus aí. Entretanto, toma cuidado. Lá no enunciado principal, ele fala para a gente que o x ele pode variar de menos infinito a mais infinito. E, portanto, ele não está interessado apenas na primeira volta, ele não está interessado apenas de 0 a 360. Ele quer saber todos os valores possíveis. Portanto, o que a gente teria? A gente teria uma primeira possibilidade, seria sim os 60 graus, só que seria 60 graus mais 360, mais 360, mais 360, mais 360. Ou seja, a gente poderia dar várias voltas aí e pensar em 360 graus vezes uma quantidade n de voltas. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A gente pode ter 300 graus numa primeira volta, mas eu posso dar mais voltas, daí pensar em 300 graus mais 360 vezes n. Só anotando isso, trabalhando isso com o ângulo dado lá, o que a gente teria? Vamos arrumar aqui para facilitar a sua visualização. O que a gente precisaria aí? Então, o nosso cosseno, o cosseno desse cara de xπ sobre 4, ele precisa dar meio. Ou seja, uma primeira saída. A gente precisa que o xπ sobre 4, ele seja igual a 60 graus. 60 graus em radiano seria π sobre 3, mais, se a gente for pensar no 360 graus aí, seria 2π vezes k. Aqui a gente está pensando que o k ele pode ser um número inteiro, tá? Então ele tanto pode ser um número positivo quanto negativo. A gente pode pensar girando no sentido anti-horário quanto girando no sentido horário aí para a gente. Se formos desenvolver essa equação, a gente vai acabar percebendo que o π eles vão ser simplificados, então π vão ser simplificados. Basta eu pegar esse 4 que está dividindo e passar multiplicando para o outro lado, a gente vai chegar nas primeiras soluções, que seria que o x ele tem que ser igual a 4 terços mais 8k. Então essas seriam as primeiras soluções que a gente acaba encontrando aí, que seriam aqueles ângulos de 60 graus, que são congruentes com 60 graus aqui. Se a gente for pensar 60 graus, depois a gente teria 420, depois a gente teria 780, todos esses ângulos estão sendo anotados nessa nossa primeira solução aí. Bom, essa é a primeira. Qual seria a outra solução? A outra solução seria quando xπ sobre 4, ele vai assumir o outro valor, que seria 300 graus mais 360 graus vezes n aí. Se a gente for pegar 300 graus seria para a gente 5π sobre 3. Então a gente teria 5π sobre 3 mais 360 graus, a gente sabe que é 2π, 2π vezes k. Da mesma maneira, esse k está assumindo valores inteiros aí. Se eu for lá e simplificar os nossos πs, o π vai passar dividindo, vai acabar simplificando aqui. Posso pegar esse 4 que está dividindo e passar multiplicando, e, portanto, a gente vai ter aqui que o x, as outras soluções seriam da seguinte maneira. Seria 20 terços, 20 sobre 3, mais 8k. Tranquilo? Então a gente acaba chegando em outras soluções que também satisfazem a necessidade do exercício, em que f de x igual a menos 1. Professor, o que seria a solução? Seriam as duas. A gente teria que dar como solução tanto essa aqui, onde o x pode assumir valores de 4 terços mais 8k, quanto esses valores aqui de 20 terços mais 8k. Deixando claro que o k ele pode assumir qualquer valor inteiro, tranquilo? Tanto positivo quanto negativo. Isso aqui seria essencial você denotar na sua resposta lá. Professor, eu só pensei na primeira volta, só pensei de 0 até 360. É bem possível que a banca te dê uma quantidade razoável de valores de itens aí. Então ele te deu uma nota bem alta. É bem razoável que ela faça isso. Certeza, professor? Não tenho certeza. A gente vai precisar aguardar quais são os critérios de correção da Federal. Mas penso que se você colocou como soluções apenas o 4 terços e apenas o 20 terços, você não perderá tanta nota assim. Claro, terá um decréscimo sim, afinal de contas, você que está lá fazendo uma segunda fase, tem que lembrar que a gente não tem um ciclo trigonométrico apenas de 0 a 360 graus aí.
Tranquilo? Questão 7, questão que envolvia trigonometria, era uma questão esperada, afinal de contas, lá na primeira fase não veio nada nesse sentido, nem algo bem básico de trigonometria, então uma questão 7 já aguardada. Perceba que já é uma questão que demanda de mais cálculo, esse item B é sim uma questão de segunda fase, uma questão que a gente espera que um aluno de segunda fase desenvolva. Nada espetacular, assim, nada muito complicado, mas uma questão bacana aí nessa questão. Parabéns para a comissão que desenvolveu essa questãozinha aí. Tranquilo? Vamos para a questão 8? Estamos finalizando, perceba, uma prova rápida, nada complexa, isso que a gente está fazendo devagarinho, explicando com calma para você. Então, vamos lá para a questão 8. Diz o seguinte, a velocidade de impressão de uma impressora é calculada em páginas por minuto, ppm. Suponha que determinada impressora tem velocidade de impressão de 15 ppm em preto e branco. Deixando claro, ele está falando para a gente que ela consegue imprimir 15 páginas por minuto no preto e branco. E 8 ppm em cores, ou seja, ela consegue fazer 8 páginas por minuto se forem em cores aí. Na letra A, ele quer saber quanto tempo que essa impressora ela gasta para imprimir 230 páginas em preto e branco. Ele pede que a gente dê a resposta no formato de alguns minutos e alguns segundos aí. Tranquilo? Vamos deixar claro o que a gente precisa para o item A aqui. Então perceba, ele quer imprimir 230 páginas em preto e branco. Ou seja, aqui nesse item A, pouco importa para a gente lá quantos ppm tem por cores. E a gente sabe do enunciado principal que ela consegue imprimir 500 páginas por minuto. Aqui basta ou a gente pensar numa operação básica, ou podemos pensar numa regra de 3 e a partir dela sair nessa operação básica aí. Vou pensar em regra de 3 só para deixar bem claro o que a gente está fazendo e qual é o raciocínio aí. Mas daria para fazer uma operação de divisão direitinho aí. Bom, vamos lá para o quadro branco? Quadro branco, desenvolvendo essa situação, a gente teria o seguinte. Vamos lá, questão 8, item A. Então tá aqui, questão 8, item A. A gente teria o seguinte, a gente sabe que segundo o enunciado principal, que essa impressora consegue fazer 15 páginas por minuto, ou seja, 15 páginas em 1 minuto. A gente quer nesse item A imprimir 230 páginas, lembrando que a gente está pensando em preto e branco, segundo o enunciado. Aqui a gente vai demorar X minutos. Se formos efetuar essa regra de 3, a gente sabe que quanto mais páginas eu preciso imprimir, mais tempo eu vou precisar, logo diretamente proporcional, e portanto a gente teria 15 vezes x, 15x é igual a 230 vezes 1. Basta passar o 15 dividindo, a gente vai ter que o x é 230 por 15 aí. Vamos efetuar essa operaçãozinha? Era justamente a operação que eu falei lá no início que dava para você fazer direto aí. Se eu for aqui para o cantinho, a gente vai ter lá ó, 230 divididos por 15. Se eu for efetuar essa operação, 15, quantas vezes cabe no 23? Vai caber uma vez. 1 vezes 15, 15, vai sobrar aqui 8. Vou baixar o zero lá, quantas vezes o 15 cabe no 80? Vai me dar 5. 5 vezes 15 vai me dar 75, portanto vai sobrar 5 aqui. Vamos entender essa operação que a gente acabou de desenvolver. Ela está dizendo aqui para gente que eu vou precisar de 15 minutos, é necessário 15 minutos para eu conseguir efetuar essa impressão de 230 páginas. Entretanto, sobram 5 páginas aqui que não foram impressas. E daí vamos pensar um pouquinho. Se a gente consegue fazer 15 páginas em 1 minuto, ou seja, em 60 segundos, quantos segundos seriam necessários para 5 páginas aí? Pense, 1 minuto é 60 segundos. Em 60 segundos eu consigo fazer 15. Se eu dividir por 3 para obter 5 páginas, aqui para essas 5 páginas, a gente acaba precisando aí de 20 segundos. Ou seja, galera, deixando no formato que a federal pediu, que a prova pediu, a gente precisará de 15 minutos, tá aqui, a gente precisa de 15 minutos, 15 vezes 15 vai me dar 225, entretanto sobram 5 páginas. Para fazer essas últimas 5 páginas, eu vou precisar aí de 20 segundos. Portanto, nossa resposta, aqui nesse caso, x vai ser igual, a gente vai precisar aí de 15 minutos, deixando no formato que a federal pediu, 15 minutos e 20 segundos. Com 15 minutos e 20 segundos, a gente consegue desenvolver, fazer a impressão de todas as páginas, 230 páginas, em preto e branco aí. Tranquilo? Exercício não é complicado, mas como eu falei, são os itens As. Os itens As geralmente estão vindo bem tranquilaços para que todo mundo consiga acertar sem problema nenhum aí. Vamos para o item B? Item B já vai trabalhar um pouquinho mais com o sistema. A gente vai ter que trabalhar com algumas incógnitas aí. Vamos lá para a prova? Na prova, item B, questão 8. Questão 8 diz o seguinte. Trabalhando ininterruptamente, tá difícil, ininterruptamente, durante 30 minutos, essa impressora ela imprimiu 366 páginas entre preto e branco e colorida.
Perceba, ele diz que ao todo são 366 páginas. Ele falou para você quantas são preto e branco? Falou para você quantas são coloridas? Não. É justamente essas que são as nossas incógnitas nesse exercício aí. Ele quer saber, no item B, quantas cópias, quantas dessas páginas eram coloridas aí. Então, algumas coisas do enunciado para você observar. Ele está te dando o total de páginas, ele diz lá que são 366 páginas, e para essas 366 páginas, ele gastou aí 30 minutos. É nesse sentido que a gente vai pensar, com essas informações que a gente vai trabalhar aí. Como, professor? Ele fala lá no enunciado principal que são 15 páginas por minuto em preto e branco. Beleza. Ele fala pra gente que são 8 páginas por minuto em cores. Se a gente for pegar o tempo que a gente tem em preto e branco, o tempo em cores, tem que dar 30 minutos. Se formos pegar as páginas que eu fiz em preto e branco e a quantidade de páginas que eu fiz colorida, tem que dar 366 páginas. Perceba, a gente começa a chegar em duas equaçõezinhas envolvendo essas duas incógnitas que a gente tem nesse exercício item B aí. Vamos lá para o quadro branco? Vamos anotar essas duas equações aí? Pensando nessas duas equações, o que a gente teria lá? Então, numa primeira equação, a gente poderia colocar o seguinte. Então, questão 8, item B, a gente teria o seguinte. A gente vai anotar lá que as nossas incógnitas, uma é o P, referente ao preto, que seria a quantidade de cartuchos pretos, tranquilo. E depois a gente teria aqui uma quantidade de coloridas. Cartuchos coloridos? Não, professor, você está imprimindo colorido, professor. O que você está falando de cartucho? Desculpa, aqui seria o C, seria a quantidade de cópias coloridas. Tranquilo? Bom, pensando nessas incógnitas, o que a gente teria de equações a ser desenvolvidas aqui? A gente sabe que ao todo são 366 páginas. Então, se eu somar a quantidade de páginas que eu tenho em preto e branco, somar com a quantidade de páginas que eu vou fazer coloridas, tem que dar um total aí de 366 páginas. Tranquilo? Bom, primeira equaçãozinha, perfeito. Segunda equação, a gente sabe que no preto e branco... Produção, você poderia voltar lá só para eu ver um detalhe? No preto e branco... Ah, tá aqui mesmo, isso mesmo. No preto e branco, ó, ele faz 15 ppm, ele faz 15 páginas por minuto. Então, a gente teria que o tempo que eu preciso para fazer essas folhas pretas, para fazer essas impressões pretas, seria a quantidade de impressões pretas divididas por 15. Certo? Afinal de contas, ele faz 15 páginas por minuto. Se eu pegar a quantidade total de impressões em preto e branco e dividir por 15, eu vou ter o tempo que eu tenho aí de impressões de preto e branco. A mesma coisa a gente pode pensar com as coloridas. As coloridas são feitas 8 páginas por minuto. Se eu tenho uma quantidade de C de páginas coloridas, para eu descobrir o tempo, eu vou pegar essa quantidade de C de páginas coloridas e vou dividir por 8 aí. Se eu somar esses tempos, então eu tenho o tempo da preto e branco, tenho o tempo da impressão colorida, tem que dar um total aí de segundo enunciado, segundo item B, de 30 minutos. Perceba que a gente acaba chegando em duas equações que envolvem duas incógnitas, que seria a quantidade de impressões pretas e seria a quantidade de impressões coloridas aí. Qual é a saída? Desenvolver sistema. Um sistema 2x2, nada complexo. Aqui a maior dificuldade talvez seria na interpretação. Diria, inclusive, que é um dos poucos exercícios que tem uma interpretação assim mais elevada, que você tem que pensar com calma, enfim. Né? A gente tem muito exercício que é muito direto. Esse cara aqui já veio com uma certa interpretação por trás aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou isolar uma das incógnitas. Vou fazer o seguinte, vou isolar o P. O P, isolando ele, ficaria 366 menos C. Professor, poderia isolar o C? Poderia, não tem problema. Né? Vai isolar sem problemas, vai que vai na maneira como você quiser aí. Vou pegar esse valor de P que a gente acabou de obter aqui e vou substituir lá na outra equação. Estou fazendo pelo método da substituição aqui o nosso sistema. Então a gente teria o quê? A gente teria 366 menos C, que é o valor do P que a gente acabou de descobrir, sobre 15, mais C sobre 8. Isso aqui precisa dar 30. Vamos desenvolver essa equaçãozinha, uma equação de primeiro grau. Primeiro eu vou tirar o mínimo. Se a gente for tirar o mínimo dessa equação, a gente vai ter aqui 120 e 120, que é o mínimo que eu tenho entre 15 e 8. Dá para você fazer lá no cantinho do seu caderno. Então o nosso denominador novo é 120. Vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. A gente teria então 120 divididos por 15, vai me dar 8. Então vai ficar 8 vezes 366 menos C. E depois 120 divididos por 8 vai me dar 15. 15 vezes C, 15C. Beleza? No outro lado, 120 divididos por 1 vai me dar 120. 120 vezes 30 vai acabar me dando aí 3.600. Perfeito. Como esse 120 que eu tenho num lado
está dividindo, ele passaria para o outro lado multiplicando, ele acaba simplificando. Então, os dois 120 acabam simplificando aí. E basta a gente resolver essa equaçãozinha do primeiro grau mais simplesinha aqui. O que ficaria? 8 vezes 366 fica 2.928. Depois, 8 vezes menos C vai ficar menos 8C. Daí, mais 15C, aqui, tranquilinho, isso vai ser igual a 3.600. Uma equaçãozinha, de passar para lá, passar para cá, trocando a operação que a gente tem aí, menos 8C mais 15C vai me dar 7C. E se eu passar o 2.928 para lá subtraindo, a gente vai acabar obtendo 3.600 menos 2.928, vai me dar 672. Logo, efetuando a divisão, 672 divididos por 7 vai me dar 96 aí. Esse C é igual a 96. Se a gente voltar lá para o enunciado, é justamente o que ele quer. Ele quer saber a quantidade de cópias coloridas que estão sendo feitas. Nesse caso, seria 96 cópias aí, bem certinho de boa. Caso aqui em cima, lá no início, você pega aqui e isole o C, acaba que você vai encontrar o P, ou seja, a quantidade de cópias em preto e branco. Daí teria somente o trabalhinho de voltar e substituir para descobrir o C. Nesse caso, já encontrei o C direto e, portanto, no item B, ele pede para a gente lá quantas cópias em preto e... quantas páginas estão sendo feitas coloridas. Nesse caso, a gente teria aí 96 páginas coloridas. Tranquilo? Galera, perceba. Tivemos aí mais duas questõezinhas, questão 7 e questão 8. Questão 7, trabalhava com a gente com função trigonométrica, falava a respeito de função trigonométrica. Tranquilo, de boa, acho que você não teve dificuldade aí. E a segunda questãozinha, no item A era mais sossegadinha, no item B já falava de um sisteminha aí. Acho que a ideia principal é a interpretação. Claro, tem um sistema por trás, desenvolver, mas a interpretação aí que talvez tenha te pegado. Claro, se você foi lá e mandou ver, estava focado durante o ano, batalhou muito, não foi algo que você deslizou, não foi uma questão que você deslizou. Novamente, acho que esse item B, tanto da questão 7 quanto da questão 8, são os dois itens que farão a diferença aí lá no resultado final. Tirando esses caras, a gente não teve questões que fez tanta diferença entre o aluno mediano, que teve aí uma preparação mediana, e um cara que teve uma ótima preparação, né? Então a gente não teve muita diferença aí. São nesses itens que haverá diferença. E claro, lá nas questões de produção de texto que você teve no domingão aí. Tranquilo? Vamos para as das últimas, para fechar a sua prova, para deixar bem tranquilo, para você entender tudo o que ocorreu aí na segunda fase da Federal, prova específica de matemática. Vem comigo. Questão 9. Questão 9, questão teta na primeira no item 1, no item A, e questão letra B já também, não tanto teta assim, mas você desenvolveu tranquilo, sem problemas aí. Vamos lá para a prova? Por favor, produção, vamos lá. Questão 9. Isso, perfeito. Questão 9, dizia o seguinte, considere o triângulo ao lado. Te dá um triângulo, ele pede no item A, qual é o ângulo alfa? Você ficou olhando para essa imagem pensando, não, aí tem alguma coisa errada. Certo? Cara, não tem nada errado. É isso mesmo que você está pensando, cara. Eu sei que você imaginou. Não deve ser tão fácil. Cara, muito fácil, né? Nossa, questãozinha que não. Podia ter feito algo diferente, né? Cara, ele está pedindo o ângulo alfa. Perceba, ele está querendo o ângulo alfa e te dá os outros dois ângulos do triângulo. Ele quer esse ângulo aqui e te dá lá que um ângulo é 75 e outro ângulo é 60. Cara, você sabe. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180 graus. Ou seja, se eu somar esses três ângulos aqui, tem que dar 180. É simplesmente isso. Questão 9, item A. Basta buscar o item alfa, basta buscar o ângulo alfa, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 aí. Vamos desenvolver? Vamos lá para a tela branca. Tela branca, desenvolvendo esse cara aqui, teria o seguinte. Então, questão 9, item A. Deixa eu anotar aqui para você não se perder. Questão 9, item A, de buenas. A gente teria o seguinte. A soma dos ângulos internos a soma dos ângulos internos de um triângulo precisa ser 180. Logo, só anotando, seria que alfa mais 75 graus mais 60 graus, precisa te dar aí 180 graus. Só desenvolvendo essa equaçãozinha de primeiro grau tranquilo aqui, você vai ter 180, 75 mais 60 vai nos dar aí 135, passando para lá, subtraindo, menos 135. E, portanto, você vai encontrar aí que o alfa, ele vai acabar te dando 45 graus. Apenas isso, bem tranquilo, tenho certeza que você
acertou essa, né? Não dá para a gente errar uma questãozinha dessa, uma questão bem tranquila, uma questão que se caísse na primeira fase já estaria muito fraca. Uma questão, eu acho que não vale a pena para uma segunda fase. A gente tem concorrentes muito aptos a fazer uma prova muito mais complicada que essa aqui. Infelizmente, se tem A estava lá, você que fez a prova, claro, ficou feliz, mas para nós que te preparamos e para você que estava muito preparado, a gente esperava mais com certeza. Bom, o item B, ele quer saber qual é o valor de x. Se voltarmos lá no nosso PDF, lá no PDF você vai ver o que é o x. A gente então tem lá, ó, a gente tem o ângulo alfa, a gente tem o ângulo de 75 e o ângulo de 60. Ele te dá um lado, o lado oposto ao alfa, ele te dá aí que é de 8 centímetros, e ele quer saber qual é esse lado aqui que é oposto ao ângulo de 60 graus aí. Perceba, sabemos qual é o alfa, acabamos de descobrir que o alfa é 45. A gente sabe também o lado oposto desse ângulo aqui. A gente quer o lado oposto ao ângulo de 60. Você tem dois ângulos, você tem um lado e você está a fim de descobrir um outro lado. Cara, simplesinho, basta usar a lei dos senos. Se a gente trabalhar com a lei dos senos aqui, você vai encontrar esse valor de x, esse comprimento aí que ele está pedindo, bem tranquilo, sem problemas aí. A gente sabe que se a gente pegar um lado, divididos pelo seno do ângulo oposto, vai ser igual ao lado x, divididos pelo seno do ângulo oposto. É isso que a gente vai desenvolver? Vamos comigo lá. Quadro branco, por favor, produção. Tá aqui. Questão 9, item B. Questão 9, item B. Então a gente tem o seguinte, pela lei dos senos, a gente sabe que se a gente pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, então o ângulo A aqui, vai dar igualzinho a pegar um outro lado e dividir pelo seno do seu ângulo oposto. Pensando nisso, o que a gente teria nesse exercício? A gente vai ter aí que x está para o seno de 60, eu estou pegando o lado x e o seu ângulo oposto, x está para seno de 60, assim como 8 está para o seno do ângulo alfa. Como a gente descobriu no item A, o ângulo é de 45 graus, então seno de 45. Os ângulos que ele deu são notáveis, a gente sabe o seno deles bem tranquilo, basta a gente substituir esses valores. Portanto, a gente teria aqui x sobre seno de 60, a gente sabe lá da tabelinha que é raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 8 sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vamos desenvolver essa equaçãozinha? Deixa eu arrumar aqui para você, deixar bem organizadinho e tranquilo. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter raiz de 2 sobre 2 vezes x. Isso vai ser igual a 8 vezes raiz de 3 sobre 2. Podemos efetuar algumas simplificações aqui. A gente teria, então, 8 dividido por 2 me daria 4. Esse 2 que está aqui, ele vai passar multiplicando no outro lado. O raiz de 2, ele vai passar dividindo. E, portanto, a gente vai chegar aqui, o x, ele vai ser igual. Então, 2 vezes 4 raiz de 3 vai me dar 8 raiz de 3. E no denominador, a gente vai ter um raiz de 2 aqui. Tranquilo? Basta a gente racionalizar essa fração aí, vamos multiplicar em cima e embaixo pelo radical, pelo raiz de 2, então vamos multiplicar raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui, a gente vai acabar chegando que o x, ele vai ser 8 raiz de 6 sobre 2. Simplificando esse cara, basta dividir 8 por 2, a gente vai ter que o x, ele é 4 raiz de 6. Nessa situação, o enunciado nos falava lá que todas as medidas estavam em centímetro, então nesse caso o x, ele acaba sendo 4 raiz de 6 centímetros aí. Tranquilo? Questão que bastava usar a lei dos senos. Claro, precisava do item A, precisava do alfa, mas era uma questão tranquila de descobrir o alfa. E no item B bastava utilizar lei dos senos para você obter o valor de x, o comprimento de um dos lados daquele triângulo dado lá. Tranquilo? Questãozinha 9, questão de geometria plana, questão que trabalhava com um pouco de trigonometria aí, mas básico, bem básico, num nível que você esperava mais. Dava para te trazer um exercício bem mais tranqueira e você ia desenvolver sem problemas aí. Bom, vamos para a questão 10. Questão 10, uma questãozinha de polinômios. Polinômios, caiu no ano passado, caiu aí na prova de 2015, 2016, mas num nível um pouco a mais do que a gente tem aí esse ano. E claro, caiu lá no meio de uma outra questão, de um outro fato. Aqui não, a questão 10 é sobre polinômios exclusivo e direto. Olha o seguinte. Dada a função polinomial p de x igual a x ao cubo mais 2x² menos 7x menos 2, ele pede algumas situações para a gente. No item A, ele pede para a gente qual é o valor de p de menos 2/5. Se eu quero saber o valor de p de menos 2/5, basta você observar aquele p de menos 2/5. Aonde que está sendo inserido lá na nossa função? Perceba, ele simplesmente pegou o p de menos 2/5
Ele colocou lá dentro do valor de x. Deixa eu jogar aqui. Ih, minha tela tá bem louca. Tá bem louca. Pronto, voltou. Basta a gente pegar esse menos 2 quintos e substituir no valor de x. Não, p de menos 2 quintos vai ser igual. Vamos substituir todos os valores de x por menos 2 quintos aí. Uma questão aí de substituição e daí a partir disso uma matemática básica por trás aí. Vamos desenvolver lá no quadro branco, por favor? Questãozinha 10, última questão da sua prova, segunda fase específica de matemática federal 2016-2017. Então, questão 10, item A. Beleza, vamos anotar aqui. A gente vai ter lá que P de x, nesse caso, queremos substituir o x por menos 2 quintos. Então vai ficar P de menos 2 quintos vai ser igual a x ao cubo, então menos 2 quintos ao cubo. Depois, a gente vai ter lá mais 2 vezes x ao quadrado, então 2 vezes menos 2 quintos ao quadrado. Depois, menos 7 vezes o x, que é menos 2 quintos, o exercício item A está nos pedindo isso, e daí para finalizar, um menos 2 que a gente já tinha lá no polinômio. Tranquilo? Deixa eu arrumar esse doisinho? Beleza. Bom, vamos desenvolver e a gente vai obter o P de menos 2 quintos. Então, P de menos 2 quintos vai ser igual. Efetuando aquela fração ao cubo ali, o menos ao cubo vai acabar ficando menos. 2 ao cubo me dá 8 e 5 ao cubo vai me dar 125. Então, essa primeira potência aqui, menos 8 sobre 125. Depois, menos 2 ao quadrado vai nos dar 4 positivo. Vezes o 8 que a gente tem aqui, ó. Então, 2 vezes o 4 que vai vir daqui, a gente vai ter 2 vezes 4, a gente vai acabar obtendo mais 8. E embaixo, 5 vezes 5, 5 ao quadrado vai me dar 25. Beleza? Depois, seguindo. Menos 7 vezes menos 2, só fazendo a multiplicaçãozinha de frações, em cima, numerador, denominador, a gente vai ter aí mais 14 sobre 5, e para finalizar, a gente vai ter aí um menos 2. Tranquilo? Logo, basta a gente tirar um MMC aqui, a gente vai obter o valor de P de menos 2 quintos. Então, a gente vai ter ó, que P de menos 2 quintos vai ser igual, o mínimo entre esses denominadores seria 125. Então, 125 dividido por 125 vai me dar menos 8. 125 dividido por 25 vai me dar 5. 5 vezes 8 vai me dar 40. 125 dividido por 5 vai me dar 25. 25 vezes 14, a gente vai obter lá 350. 25 vezes 14 vai me dar 350. Perfeito, bem de boa, tranquilo. Calma que o professor está comparando aqui. 125 dividido por 5, 25. 25 vezes 14, 350. Perfeito. E para fechar, 125 dividido por 1, 125 vezes 2, 250. Tranquilo? Bom, logo a gente vai ter que o valor pedido, P de menos 2 quintos, o que ele vai ser aqui? Vamos somar os nossos numeradores aí. A gente vai ter lá 350 menos 250 vai me dar 100. 100 mais 40, 140. 140 menos 8 vai me dar 132. A gente vai ter 132 sobre 125. Se a gente for pensar bem, essa fração é uma fração irredutível aí, dá para pensar em alguma coisa, simplificar por 2 não dá, por 5 não dá, por 3 não dá, aparentemente é isso que a gente tem aí. Então, na questão 10, item A, a gente acaba chegando aqui, o P de menos 2 quintos vai me dar 132 sobre 125 aí. Tranquilo? Então, item A, bastava substituir o valor de x pelo valor dado, que era menos 2 quintos, você já ia obter o valor numérico desse polinômio aí. Tranquilo? Bem de boa, questãozinha que é... Quando a gente começa a falar de polinômios, a primeira aula a gente já fala a respeito disso, então bem básico de polinômios aí. Bom, vamos para o item B. Item B, também uma questão clássica, nada complexo, nada diferente da nossa realidade no ensino médio. Questão B, vamos lá para o nosso PDF, por favor, produção. Obrigado. Letra B, ele pede o seguinte, ele apenas quer saber as raízes desse polinômio aí. Lembrando que as raízes são aqueles valores que vão anular o nosso polinômio. Então a gente está em busca de valores que vão anular esse cara aqui. Que valores de x que eu tenho que substituir para anular ele. Bom, uma coisa para se perceber. Nosso polinômio é um polinômio do terceiro grau. Se ele é do terceiro grau, portanto, você já sabe, a gente vai precisar encontrar as 3 raízes. É um polinômio do terceiro grau, ele tem 3 raízes aí. É em cima dessas 3 raízes que a gente vai batalhar. A primeira raiz, a gente vai ter que buscar por inspeção. Realmente, a gente vai ter que buscar aí por possíveis valores, encontrar algum valor que vai zerar esse polinômio aí. A partir do momento que a gente encontrar a primeira raiz, basta a gente trabalhar com esse polinômio para encontrar as duas de maneira bem mais tranquila, bem mais fácil aí. Vamos para a última? Para fechar, item 10, questão 10, item B. Vem comigo. Quadro branco diz o seguinte, a gente quer encontrar as raízes desse polinômio. Então vamos anotar aqui, ó, questão 10.
Questão 10, finaleira, letra B. Você que acompanhou, estamos chegando ao fim. Obrigado por estar com a gente. Vem que vem. Tá aqui, ó. Então o polinômio é o seguinte. Ele é x ao cubo, depois mais 2x² menos 7x menos 2. Tranquilo? Conforme falamos, ele tem 3 raízes e, portanto, podemos escrever ele assim, ó. X menos uma raiz, x menos uma segunda raiz, x menos uma terceira raiz. Podemos fatorar ele, afinal de contas, a gente está pensando em raízes aí, a gente pode fatorar ele dessa maneira. X menos uma raiz, x menos a outra, x menos a outra. Bom, primeira coisa que precisamos encontrar uma dessas raízes. Para encontrar uma dessas raízes, é possível a gente pensar lá nos das possíveis raízes racionais. Se a gente pegar os divisores do nosso termo independente, a gente vai ter possíveis raízes inteiras, que talvez nos ajudem. Perceba, possíveis raízes inteiras. Se formos buscar essas possíveis raízes inteiras, quais são os divisores de menos 2? Seria ou mais ou menos 1, ou seria o mais ou menos 2. Portanto, essas são as possíveis raízes inteiras que a gente tem aí. Qual o nosso trabalho agora? Testar. Aqui não tem muita saída. A gente vai lá por inspeção, vamos testar esses valores aí. Vou pegar 1 para testar. Se eu substituir o x por 1, observe o que vai acontecer com o polinômio. Vai ficar 1 ao cubo mais 2 vezes 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 menos 2. Se eu desenvolver isso aqui, a gente vai ter 1 ao cubo 1, 1 ao quadrado 1 vezes 2, 2, menos 7 vezes 1 menos 7 com menos 2. Então 1 mais 2 vai me dar 3. 3 com menos 7 vai me dar menos 4, menos 4 com menos 2 vai me dar menos 6. Ou seja, posso afirmar que 1 é uma raiz? Não. Conforme conversamos no início do exercício, uma raiz é aquele valor que vai anular o seu polinômio. Nesse caso, o 1 não anulou aí. Vamos pegar o 2, que está mais fácil? Se eu pegar o 2, vou substituir. 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado, só estou pegando a possível raiz e substituindo lá no polinômio. Menos 7 vezes 2, menos 2. Vamos desenvolver? Me ajuda. 2 ao cubo vai me dar 8. 2 ao quadrado, 4 vezes 2 também vai me dar 8. 7 vezes 2, aí nesse caso vai me dar menos 14. E daí o menos 2. 8 mais 8, a gente tem 16. 16 menos 14. 16 menos 14 vai me dar 2. 2 menos 2 vai me dar 0 aí. Perceba, opa, a gente anulou o nosso polinômio. O que significa isso? Se você anulou o seu polinômio, quer dizer justamente que esse valor aí é uma das raízes. Então a gente acaba de encontrar a primeira raiz. A primeira raiz que a gente tem aí seria o valor 2. Então uma das raízes do polinômio dado seria 2. E portanto posso voltar lá no começo e inserir essa raiz que a gente acabou de encontrar. Aquele polinômio a gente pode escrever x menos a primeira raiz. Acabamos de encontrar que é o 2. Vezes x menos a outra, vezes x menos a outra. Basta a gente encontrar essas outras duas raízes que estão faltando aí. Como, professor? Simples. Esse x menos 2, perceba, ele está multiplicando os outros fatores. Basta passar dividindo aqui. A hora que você passar dividindo, aquele seu polinômio do terceiro grau, ele vai virar um polinômio do segundo grau. E daí uma equaçãozinha de segundo grau, para encontrar as raízes de um polinômio de segundo grau, acaba se tornando bem mais tranquilo aí. Se eu passar o x menos 2 dividindo, fazendo uma divisão de polinômios, aqui se torna mais fácil utilizar Briot-Ruffini, né? Então a gente teria aqui, ó, pode pegar lá meu espadão, briosão, vou pegar lá os coeficientes do seu polinômio dividendo, do seu dividendo vai ser 1, 2, menos 7, menos 2. Preciso pegar a raiz do divisor, que nesse caso é x menos 2, a raiz de x menos 2 é 2. E vamos desenvolver Briot-Ruffini aqui. Vou baixar o primeiro termo, é 1, vou multiplicar e somar com o próximo. 1 vezes 2, 2 mais 2. Vai me dar 4. 4 vezes 2, 8 com menos 7 vai me dar 1. 1 vezes 2, 2 com menos 2, 0. Opa, o nosso resto deu 0. Então tá certo, nossa raiz, realmente uma das raízes é 2. Vamos buscar as outras raízes. Para buscar as outras raízes, preciso encontrar quais são as raízes desse polinômio do quociente. Lembrando que se eu peguei um x ao cubo, um polinômio do terceiro grau, e dividi por um polinômio do primeiro grau, a gente acabou obtendo um cara aqui do segundo grau. Então vai ficar 1x² mais 4x mais 1. É esse polinômio que a gente tem que buscar as raízes agora. Ele que foi o nosso quociente da divisão. Falta buscar as raízes desse cara aí. Uma equaçãozinha do segundo grau, você está querendo saber quando que x² mais 4x mais 1 vai ser igual a 0. Vamos desenvolver isso? Vamos buscar que valores de x vão satisfazer essa igualdade aí. Vou buscar o delta. Delta b ao quadrado vai me dar 16, menos 4ac vai me dar menos 4. Portanto, o delta vai dar 12. Certo? Obtive o delta aí. Preciso encontrar os valores de x. X vai ser menos b, então menos 4, mais ou menos raiz de 12. 12, se a gente vier aqui no cantinho e fatorar, a gente vai perceber que o 12 fatorado ele seria 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1.
Ou seja, fatorando já o 12, pensando na raiz desse delta raiz de 12, a gente poderia escrever aí como 2 raiz de 3. Isso sobre 2a, nesse caso, 2. Logo, a gente vai ter duas raízes irracionais aqui. Perceba, uma raiz ela vai ser menos 2 mais raiz de 3, efetuando a divisão por 2, e a outra raiz vai ser menos 2 menos raiz de 3. Bem tranquilos. Professor, quais são as respostas? Duas? Não esqueça, galera. Por favor, não cometa esse erro. Uma raiz a gente tinha encontrado aqui, ó, é o 2. A outra raiz vai ser menos 2 mais raiz de 3. E a última raiz, menos 2 menos raiz de 3. Faz sentido ter 3 raízes? Sim. Estamos falando de um polinômio do terceiro grau. Então ele vai ter 3 raízes aí. Perfeito, certinho, bem de boa. Questão clássica, né? Uma questão que, se você se preparou, prestou atenção nas nossas aulas, você desenvolveu muito de boa, muito tranquilo, porque não há nada diferente. Ela é longa? É, mas é sempre assim, sempre os mesmos passos. A gente desenvolveu vários exercícios nesse sentido, então nada demais aí, nada difícil nessa última questãozinha, por mais que ela seja uma questão longa. Tranquilo? Galera, que 10 questõezinhas que a gente desenvolveu, 10 questões da segunda fase da Federal do Paraná, ano de 2016, entrada em 2017, provinha de matemática. Falei já bastante que eu esperava mais, mas é isso. Foi essa a prova que nos deram, foi com ela que a gente apavorou, e foi com ela que você estará aí na sua federal o ano que vem. Você estará lá no banho de lama e conte comigo. Eu quero estar lá sujo contigo. Nossa, babei tudo. Quero estar todo sujo contigo, pular na lama, te jogar na lama. E é isso, cara. Aproveita agora, boas férias, descansa, relaxa. Janeiro a gente se vê para pular lá no banho de lama, bem tranquilo, ficar bonito. E esse peso nas costas sair totalmente de você. Tranquilo? Galera, beijo na bunda. Obrigado por estar aí comigo nesse tempinho, 1h30, 1h25 que a gente passou junto. Até mais, se cuida. Tchau, tchau.